Prova de março de revalidação médica na Itália. Taxa histórica de reprovação. Será que a Itália precisa tanto de médicos assim como vendem na internet? Se você quer saber mais, fique até o final desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carol Magnavita, eu sou médica brasileira e recém-validada aqui na Itália. E hoje vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi a minha experiência na última prova, que foi a prova de março do Ministério da Saúde. Bem, como vocês devem ter ouvido falar, realmente a prova de março foi uma prova que teve uma taxa de reprovação muito significativa. Principalmente porque a gente começou a observar algumas modificações no padrão de como o Ministério da Saúde elaborou a prova. E esse padrão de mudança foi principalmente na prova de medicina legal, onde a gente observou que caiu muito mais forense do que a parte de leis propriamente ditas. Bem, e eu gostaria hoje aqui de contar um pouquinho como é que foi a minha experiência desde o processo da entrada aqui nas documentações até a realização das provas. Em 2023, eu dei entrada com os meus documentos e demorou cerca de um ano até o Ministério da Saúde me dar uma resposta, um parecer de que eu estaria apta para fazer as avaliações. Não consegui fazer a avaliação de setembro, porém consegui fazer a de março. Na prova de março, eu tive que fazer as 5 áreas, certo? Eu não consegui abater nenhuma das áreas, né, de acordo com a avaliação do Ministério da Saúde. Então, eu fiz as provas de medicina legal, pediatria, cirurgia, clínica médica e ginecologia e obstetrícia. Bem, a prova escrita, então, ela consta de 30 questões que você faz e você tem que ter um mínimo de 18 pontos em cada matéria, em cada área. Mas eu recomendo que, se você tem uma vasta experiência, um campo de atuação, envie tudo o que você tem para que você, quem sabe, né, o Ministério não consiga bater ali e você ser liberado de alguma prova, já ajuda. Saindo o resultado, na semana seguinte, você vai fazer a prova oral. Tudo isso acontece em Roma. Todo esse processo, tanto da prova escrita quanto da prova oral, acontece na Universidade de Roma. E lá a gente vai fazer a prova oral também, são as 5 bancadas, no meu caso, com os professores que podem te fazer perguntas relacionadas à área de qualquer assunto. E o que eu gostaria de trazer um pouco aqui para vocês em relação à mudança de padrão dessa prova, né, em relação às anteriores. O que eu venho percebendo é que, por exemplo, clínica médica também sofreu algumas mudanças. Em que sentidos? Eu observei que, por exemplo, é uma prova onde eles estão pedindo um pouco mais de conteúdo, mais sobre guidelines europeus atualizados, realmente estão mudando bastante o padrão deles. Ginecologia também trazendo, acho uma prova muito bem feita. Ginecologia é uma prova bem coerente com a prática clínica, muito bem aplicada. Então a gente vai percebendo ali que o Ministério, em relação aos anos anteriores, realmente mudou um pouco mais o padrão. Claro que o destaque, de fato, vai para a prova de medicina legal. Gente, essa prova, ela não foi fácil. É o que eu falo. A prova do Ministério da Saúde é uma prova que a gente tem que respeitar. Não é uma prova que você chega assim, eu vou acordar hoje, vou fazer todas as provas e acabou. Pronto, já passei. E como vocês podem ver, não é bem assim que as coisas funcionam. É uma prova que você vai ter que estudar, que você vai ter que se empenhar e levar a sério. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas que prestam serviços online e vendem, não é assim que você passa fechando o olho, só fazendo questões anteriores. Prova disso é o reflexo da taxa de reprovação. E você deve estar se perguntando, então, como é que você se preparou para a prova, né? Então, basicamente, eu fiz tudo sozinha. Eu estudei sozinha, fiz durante o internato o Medcurso, que é um cursinho maravilhoso. E isso até uma dica que eu passo aqui para vocês. Vocês podem estar utilizando, sim, os cursinhos brasileiros, são muito mais didáticos do que os cursinhos italianos. E a parte do diagnóstico e tratamento, você lê apostilas italianas, você foca em guidelines, estuda, sempre aplicado aqui, como eles cobram, você estuda aplicado, né? A parte ali de diagnóstico e tratamento, buscando os materiais, referências em italiano. Que as doenças em si, elas são as mesmas, tá? Mecanismo fisiopatológico, sinais, sintomas. Então, para você ter um contexto geral, vale a pena ali você utilizar qualquer cursinho, não necessariamente Medcurso, eu usei porque eu tinha já os materiais. Para mim, me serviu muito. Eu acho um cursinho extremamente didático, não tô sendo paga aqui para falar, mas tô dando a minha opinião como consumidora, uma vez que eu comprei, eu consumi e eu digo super aprovo. Eu estudei os assuntos, diferentemente do que a maioria das pessoas falam, que é só você pegar as provas anteriores. Usei as provas, sim, como uma base ali do meu estudo, para eu entender como é que funcionavam as questões, como é que o Ministério cobrava. Porém, eu estudei os conteúdos, porque eu sabia, eu imaginei, inclusive, que isso poderia acontecer. Mas eu te digo que se eu tivesse só me baseado em provas anteriores e não tivesse
tivesse estudado os conteúdos, eu não conseguiria. Então fica a dica, tá, gente? Estude e leve a sério essa prova, como se você estivesse estudando para uma residência. Até porque, como a gente pode perceber, e mais uma vez enfatizo, hoje as provas, pelo menos a prova de março, foi uma prova que o padrão já mudou um pouco. Tenta para isso, porque pode ser uma nova mudança, a gente não sabe, né? Vamos lá. E desmistificando mais uma das coisas que as pessoas vendem na internet, que não precisa falar italiano. Gente, pelo amor de Deus. Numa prova oral, onde eles podem te perguntar sobre qualquer assunto, como você vai conseguir se expressar se você não sabe falar italiano? Isso não existe, porque lá na hora os professores vão te perguntar, você vai precisar entender e se fazer entender de forma clara. Então não existe essa possibilidade. Pelo menos o nível ali B2 você vai precisar ter. Outra coisa também, iniciar estudando aquilo que você mais gosta. Eu não recomendo. Lembre-se que para passar para a segunda fase, você vai precisar ter no mínimo 18 pontos em cada área. Então você precisa nivelar todos para que você consiga atingir e chegar ali a pelo menos no mínimo que te permita ir para a segunda fase. Se você começa só, vou estudar só o que eu gosto e esquece o que você tem dificuldade, dificilmente você vai conseguir igualar. Eu vou dar meu exemplo. Eu não tive medicina legal na faculdade. Então eu tive que correr atrás do prejuízo. Eu estudava sim medicina legal, mesmo que seja 1%, você tá com a carga horária muito puxada, mas mesmo que você pegue 1%, um assunto que você pegue ali, sempre mantendo o ritmo constante, você vai conseguir entender como é que a matéria funciona, como é que ela é cobrada. E isso é um ganho substancial. Então minha dica é, se organize sim, começando por aquelas que você não teve na faculdade ou que você tem mais dificuldade, porque com certeza é essa aí que pode te pegar. E outra coisa também que eu queria destacar na minha preparação foi o uso da inteligência artificial. E como eu sempre gosto de destacar, a inteligência artificial, gente, foi maravilhosa no meu processo. Principalmente porque eu não entendia nada de medicina legal. Imagina estudar lei em outro idioma. Eu me sentia completamente perdida. Basicamente, foi o que eu fiz. Utilizei a inteligência artificial em todo o meu processo, né? Quando eu não entendia, eu colocava na inteligência, eu pedia para ela me explicar, dando exemplos. Inclusive, você pode conversar com inteligência artificial e ela vai te ajudar a entender como se faz a pronúncia dos termos médicos. Então, a inteligência artificial ela foi a minha aliada, principalmente ali em entender como é que funciona o italiano médico. Assim, a gente poupa, né, de ter que gastar dinheiro muitas vezes de forma desnecessária. É o que eu falo, é um processo que já é custoso. Se você consegue encontrar as ferramentas adequadas, isso vai te poupar bastante recurso financeiro e tempo. E se vocês quiserem saber um pouco mais como é que foi a minha preparação, se vocês quiserem dicas, escreva aqui nos comentários que eu posso estar fazendo vídeos onde eu mostro um pouquinho de como eu me preparei sozinha para conseguir ser aprovada nessa prova. Então, pessoal, dá para passar sim, e não só eu passei sem cursinho, vários outros colegas passaram sem cursinho, sem nenhum tipo de prestação de serviço de venda online. Dá para passar, mas como eu falei, requer empenho, como tudo na vida, tá, gente? Por mais que você compre um cursinho, você vai precisar fazer sua parte, que é estudar e se dedicar. Não tem para onde correr, e isso nenhum cursinho vai conseguir fazer por você, só você mesmo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi um videozinho mais curto, né? Foi mais pra gente mostrar um pouquinho sobre essa mudança. Então, gente, em face a tudo isso que aconteceu, esse cenário de modificação da prova de março, a gente vai precisar aguardar para ver o que vai acontecer nas demais provas, né? Se a de setembro vai manter esse padrão, qual é a modificação que a gente vai ter, se o Ministério vai permanecer adotando uma prova mais assim baseada em guidelines, se vai ser mais forense. E o fato é que uma coisa que essa prova deixa muito claro pra gente é que a gente tem que ter criticidade. Desconfiado que empresas vendem de facilidades, de que é só fazer provas anteriores que vai dar tudo certo. É importante fazer questões anteriores, você tem que entender como é que a banca cobra. Porém, você se apegar a isso é negligenciar o seu estudo, é negligenciar a sua vida. Vir para a Itália para ser médico aqui é um projeto de vida e a gente tem que respeitar essa prova. O que eu percebo aqui na Itália? Que o padrão é não ter padrão. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Estudem, se dediquem e desconfiem. Tenham criticidade em relação às coisas que são vendidas como fáceis e rápidas. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E é isso. Tchau, tchau!